Olá! Hoje nós vamos estudar sobre o sistema digestório. Você conhece todos os órgãos que compõem esse sistema? Sabe a localização e a função de cada um deles? Não? Então não saia daí que já já voltamos e vamos esclarecer tudinho para vocês. O sistema digestório é um conjunto de órgãos que tem a função de fazer a digestão dos alimentos. Mas o que vem a ser digestão? A digestão é o processo pelo qual os alimentos que ingerimos são transformados em nutrientes simples, para que possam atravessar a parede do intestino e serem transportados pelo sangue até as células. Nós vimos na aula passada que os alimentos são formados por nutrientes. Quais são esses nutrientes? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas e os sais minerais. E a água, que não é um nutriente, mas é que é importante para o corpo. O carboidrato, os lipídios e as proteínas são moléculas complexas e precisam ser quebrados em moléculas simples para que possam ser absorvidos. É o que a gente pode observar nessa imagem aqui. O amido, que é um carboidrato complexo, ele vai ser quebrado pela amilase salivar, que é uma enzima, transformando-se assim em glicose. A glicose, como é um monossacarídeo simples, ele pode ser absorvido pelo nosso organismo. A digestão ela acontece de duas formas, através da digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica, a mastigação acontece através da mastigação e dos movimentos peristálticos. A mastigação ela acontece na boca, pela ação dos dentes, pela língua e com o auxílio da saliva. Já os movimentos peristálticos são provenientes dos movimentos da musculatura do tubo digestório, que são movimentos involuntários. A digestão química é aquela onde participam as enzimas, que vão auxiliar no aumento das transformações químicas, auxiliar na velocidade da ação das enzimas, das transformações químicas. O sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos. Vamos conhecer quais são? O primeiro órgão no qual o alimento tem contato é a cavidade bucal. Na cavidade bucal ocorre a formação do bolo alimentar. Esse bolo alimentar é empurrado para a faringe, passando para o esôfago e chegando até o estômago, que é uma porção dilatada do tubo digestório. No tubo digestório, o bolo alimentar, no estômago, o bolo alimentar é transformado no quimo, que vai ser conduzido até o intestino delgado. No intestino delgado, acontece a finalização da digestão e a absorção dos nutrientes. Do intestino delgado, o alimento vai passar para o intestino grosso. E, por fim, no intestino grosso ocorre a absorção de água e sais minerais e ocorre a formação das fezes, que vão ser eliminadas através do ânus. Além desses órgãos, no tubo digestório, existem as glândulas anexas, que são glândulas que têm a função de produzir substâncias importantes no processo de digestão. Quais são essas glândulas anexas? As glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. As glândulas salivares produzem salivas, que, além de umedecer o alimento, ajudando na formação do bolo alimentar, também vai produzir uma enzima que vai quebrar o amido, que é um carboidrato. E o fígado, ele produz a bile e tem a função de emulsificar as gorduras. Já o pâncreas vai produzir o suco pancreático, que além de conter várias enzimas, também ajuda a neutralizar a acidez do quimo que vem do estômago. Então vamos lá. Agora nós vamos falar parte a parte o que acontece em cada órgão no sistema digestório. Na cavidade bucal é o local que o alimento chega primeiro. Nela vai acontecer a mastigação, quer dizer, a trituração desse alimento, ele vai ser amassado e amolecido. Vai acontecer então a quebra do amido pela amilase salivar ou pitialina. O amido então vai se transformar em disacarídeos
E com essa mastigação e essa trituração desse alimento, vai formar-se o bolo alimentar. O bolo alimentar, então, ele é empurrado pela ação da língua em direção à faringe, que é esse órgão aqui que está logo atrás da boca. Depois do bolo alimentar, ele vai para o esôfago. O esôfago é um tubo muscular que tem 25 centímetros, que leva o alimento até o estômago. Vamos falar detalhadamente sobre a faringe. Então, depois que o bolo alimentar ele é empurrado para a faringe, né, esse bolo alimentar empurra essa cartilagem, essa estrutura de cartilagem aqui, que é chamada de epiglote, que vai fechar a passagem da glote. A glote é a abertura que dá, né, que vai em direção à laringe, que é um órgão que faz parte do sistema respiratório. Então, o bolo alimentar ele desce, empurra a epiglote, que fecha a glote, e impede que o alimento ele vá para o sistema respiratório. O bolo alimentar, então, ele desce e vai em direção ao esôfago. A faringe, então, ele é um órgão, né, um tubo muscular que faz comunicação tanto com o sistema respiratório, através da laringe e também através da cavidade nasal, né, que está aqui em cima aqui, e faz comunicação também com o esôfago, que faz parte do sistema digestório. Então, pela faringe passa alimento e passa ar também. E qual seria a função do esôfago? O esôfago tem a única função de fazer o transporte do alimento até o estômago. O estômago é a parte expandida do sistema digestório. Ele inicia com um esfíncter muscular, um anel muscular chamado de cárdia, e termina no piloro, que é outro anel muscular. Os dois têm a função de impedir que o alimento ele saia do estômago durante a digestão. Qual que é a função do estômago, então? Ele faz a digestão de proteínas, então transforma, né, as proteínas em partes menores. Para isso, a parede do estômago, as células que formam a parede do estômago, produzem uma substância que é chamada de suco gástrico. Nesse suco gástrico tem a presença de uma enzima chamada de pepsina e também nesse suco gástrico vai ter o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, que é bastante ácido mesmo, ele tem a função de matar os micro-organismos que vêm junto com o alimento, com os alimentos, e também ativar a pepsina. Né? A pepsina só vai funcionar com a ação do ácido clorídrico. Depois, né, que ocorreu então essa secreção desse suco gástrico, ocorreu a digestão das proteínas. Isso também, né, durante esse processo, ocorre um movimento peristáltico da musculatura do estômago, para ajudar nesse processo de transformação. Então, o bolo alimentar ele vai se tornar o quimo, que é uma substância mais, o alimento ele vai ficar mais pastoso. Então, aqui só para vocês verem a anatomia do estômago, né? Aqui em cima nós temos a cárdia e o piloro, né? E aí, gente, o quimo ele passa para o intestino delgado. O intestino delgado, vou mostrar aqui para vocês, né? Essa porção aqui, ó, esse tubo mais fino. E ele mede de 6 metros a 7 metros de comprimento no adulto. Então, é um tubo bem grande. Qual que é a função do intestino delgado? É finalizar a digestão e fazer a absorção de nutrientes. E o intestino delgado ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejum e hígado. Vamos ver o que cada parte dessa faz? O duodeno ele finaliza o processo de digestão. Para isso, ele vai receber a bile, que é produzida pelo fígado. Qual que é o papel da bile? Emulsificar as gorduras. O que é emulsificar gorduras? É quebrar, né, separar as gorduras em gotinhas muito pequenas para que a lipase pancreática possa quebrar, então, em ácidos graxos e glicerol essas gorduras, ok? E o duodeno também recebe o suco pancreático, que é proveniente do pâncreas, como o próprio nome fala. Esse suco pancreático ele tem várias enzimas, como a amilase pancreática, a protease e as lipases. A amilase pancreática ela faz a digestão do amido, né, dos carboidratos, a protease de proteínas e a lipase de lipídios. E também a própria parede do duodeno ele produz o suco entérico,
que também tenha outros tipos de enzimas, ok? Nesse processo aí, né, vai finalizar a digestão, então, e o quimo vai se transformar em quilo, onde tem ali aqueles nutrientes, então, digeridos em moléculas menores. Esse quilo vai passar para o jejum e o ilho, são as duas porções finais do intestino, e no jejum e o ilho vai acontecer, então, a absorção desses nutrientes. É aí que os nutrientes passam para a corrente sanguínea. Para isso, gente, a parede do intestino, ela tem várias reentrâncias, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, está ilustrado aqui, né? Essas dobras da parede do intestino, que são chamadas de vilosidades intestinais. Essas vilosidades têm a função de aumentar a capacidade, a superfície de absorção dos nutrientes. Se eu ampliar uma velocidade dessa, eu vou perceber que as próprias células que formam as velocidades também têm dobras, também têm reentrâncias, né? Que são chamadas de microvelocidades. Tudo isso é para aumentar a capacidade, porque se não fossem essas dobras, as velocidades, as microvelocidades, o intestino delgado teria que ser muito maior do que ele é. E às vezes seria impossível, né, caber no corpo enquanto como ele é hoje. E por fim, o quilo ele chega ao intestino grosso. No intestino grosso ocorre a absorção de água e sais minerais que está no quilo, né? Ocorre a compactação das fezes, a formação das fezes. Essa é a principal função do intestino grosso. Mas lá também tem a microbiota intestinal, que protege o intestino grosso contra doenças, né? E ajuda também na formação das fezes. Existe lá também bactérias que são produtoras de vitamina K. A função da vitamina K é, né, ajudar na coagulação sanguínea, evitar hemorragia, né? O intestino grosso, desculpa aqui, o intestino grosso, então, que só para vocês visualizarem, é toda essa estrutura em verde. E o intestino grosso, ele tem algumas partes. Então, essa parte aqui, ó, subindo, é o colo ascendente. Essa outra, atravessando o abdômen, é o colo transverso. E descendo é o colo descendente. E a gente tem aqui o reto e o ânus, é onde as fezes são eliminadas. Na porção em que o intestino grosso está ligado ao intestino delgado, é chamado de seco. E próximo do seco aqui, nós temos o apêndice vermiforme, que até então não sabia a função dele, mas atualmente a gente sabe que ele está relacionado ao sistema imunológico. O apêndice, algumas vezes, né, pode inflamar, e aí tem que operar para tirá-lo, ok? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula, até uma próxima. Beijos!